Olá, sexto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes. Vamos para a nossa aula número 4 de História, continuando o assunto sobre Grécia, mas hoje nós vamos falar das duas polis mais importantes, mais conhecidas, que são as polis de Esparta e Atenas, as duas cidades-estados gregas de muita influência, de muita importância para a sociedade da época e para a nossa sociedade de hoje, tá bom? E aí a gente vai entender como funcionava essa sociedade, como funcionava a política espartana, a política ateniense, tá? Vamos lá. Atenas foi fundada pelos jônios, e em Atenas a evolução política passou por um processo que foi da monarquia ao desenvolvimento da democracia, passando pela oligarquia e pela tirania, tá? Nessa monarquia, o rei era conhecido como Basileu. Ele era o chefe religioso e militar, além de ter poderes jurídicos, tá? Então, temos também na oligarquia, que eram os bem-nascidos, chamados de eupátridas, que eram membros da nobreza, faziam parte da elite do período. Eles tinham interesses próprios e disputavam o poder. E essa disputa tanto do poder fizeram com que o poder dos reis diminuísse. Tá? Então, e um detalhe, esse poder dos reis, ele foi acabando muito pequeno, e aí quase nem notava-se que existia rei, que tinha um papel ali em Atenas. Tá? Então, a gente tem aí os dois principais momentos do governo, as duas principais formas de governo, mas lembrando que passou pela democracia e pela tirania também. A sociedade ateniense, ela estava dividida, e eu só coloquei em 3 camadas sociais, mas tem outras, tá? Mas as 3 principais camadas sociais são os eupátridas, que é a elite ateniense, que tem as melhores terras e grandes comerciantes, e tinham direitos políticos. E esses eupátridas eram considerados cidadãos. Então, eu tenho aí os homens cidadãos. As mulheres não eram consideradas cidadãos, tá? E não tinham direitos políticos. E, na segunda camada, a gente tem os metecos, que eram os estrangeiros, eram homens livres, comerciantes e artesãos. Tá? Então, a gente tem aí o pátridas, a elite, os estrangeiros, que eram os metecos, e os escravos. Esse escravo, ele se tornava um escravo por dívida, né, devendo o Estado ou devendo a outra pessoa da elite, ou por guerra, prisioneiro de guerra. Então, a gente tem aí as 3 principais camadas sociais de Atenas, né? Eupátridas, metecos e escravos, tá bom? Então, mas voltando aqui, só um pouquinho, os eupátridas eram os únicos que detinham poder político, direitos políticos. Tá? Metecos, escravos, mulheres, crianças não tinham este poder, não poderiam participar do governo da democracia ateniense. E aí, com o passar dos anos, vendo tudo isso, surgem os legisladores. E entre esses principais legisladores, eu tenho aí Drácon e Solon, que a gente já vai ver o que eles fizeram de tão importante para a estrutura política grega. Durante os séculos 7 e 6 a.C., houve um momento em que a sociedade ateniense passou por uma instabilidade e mudança social relevante. Havia uma grande concentração de terra nas mãos de um pequeno grupo privilegiado, e isso causava tensão, pois os camponeses estavam sendo escravizados por causa de suas dívidas. 2 legisladores importantes preocupados com a situação fizeram importantes reformas. Então, os camponeses estavam virando prisioneiros dos seus senhores por dívidas. Tá? Então, isso tinha que mudar, isso estava causando insatisfação na população. E aí vem o Drácon e Solo, que vão mudar
essa legislação e vão fazer mudanças significativas que vai agradar a sociedade. Drácon alterou a forma como as leis eram aplicadas, pois se davam conforme as tradições orais, ou seja, a lei era feita daquilo que foi dito pela elite. Então, se a elite falou alguma coisa, está falado, tá? Beneficiava sempre a camada privilegiada da sociedade. E aí Drácon criou um rigoroso código de leis escritas, o primeiro da Grécia, estabelecendo inclusive a pena de morte para delitos contra a propriedade. E aí, nesse detalhe de Drácon, era antes dessa lei aí, o ateniense ou o cidadão que era assim, que estava endividado com o outro, se o outro dissesse que não tinha pago ou que não pagou mesmo a dívida, ou ele pagou e o próprio cara disse, não, ele não me pagou. Então, o que valia era o que o cara falava, tá? Não tem papel, eu não tenho um recibo. Então, o que o outro falava, tinha que fazer. Então, eu vou ali e pago uma conta na mercearia. Como é só oralmente, o dono da mercearia recebeu o dinheiro da primeira vez. E aí ele vai e diz que não recebeu. Esquece. E aí eu vou ter que pagar de novo. Porque não tem nada escrito. E aí Drácon vai mudar isso. Tá? E tem o Solon, que ele vai abolir a escravidão por dívida. Ele fixou limites da propriedade privada, que também foi muito importante, né? Para não ter invasão de espaços do outro. Criou a Eclésia, que é a Assembleia dos Maiores de 30 anos, dos cidadãos. E a Bulé, que é a Assembleia constituída por homens, 400 homens maiores de 30 anos. Então, tanto a Eclésia e a Bulé vão ser órgãos, vão ser assembleia que vão movimentar a política na Grécia. E aí a gente tem a representação da população, né? Eu tenho aí os cidadãos, eu tenho família dos cidadãos, que praticamente constitui aí tanto os cidadãos, que são os homens, e as famílias, que são as mulheres, as crianças, praticamente a metade da população, que é aí no teu canto direito, tá? A metade da pizza à direita. Tem os metecos, que eram uma pequena porcentagem, e tem as famílias dos metecos. E aí a gente vai perceber a grande quantidade de escravos também, tá? Esta pizza com todos esses dados estão lá no livro de vocês, no capítulo que está falando de Atenas, tá? Então eu coloquei aí para representar melhor, para a gente poder visualizar a quantidade neste formato aí de gráfico, tá bom? E aí tem a prática do ostracismo. Quando se fala em ostracismo, era quando os atenienses percebiam que uma pessoa escolhida para governar, um senador ou alguém lá importante da política, ele não servia para administrar a cidade. Quando alguém fazia besteira, e a maioria votava, e ele se afastava por 10 anos. Isso ficou conhecido como ostracismo. Se ele não foi bem, se ele não fez algo bom para o povo, ele vai ser mandado para uma ilha e nessa ilha ele vai ficar por 10 anos lá confinado, sozinho. É o ostracismo. Assim que funcionava a política lá em Atenas. E Esparta? Esparta é característica principal de Esparta é militar. Então a cidade de Esparta foi fundada pelos dórios, os últimos a chegarem lá, chegaram com violência, chegaram dominando tudo. Sua estrutura política e social era pautada nos valores da austeridade, do espírito cívico e submissão do indivíduo ao Estado. Então a gente já percebe que eles vão governar duramente, tá, todos os seus cidadãos. A sociedade espartana,
A população era composta por 3 classes sociais: os esparciatas, que eram conhecidos também como os espartanos, os periecos e ilotas. Os esparciatas eram descendentes dos antigos dórios e formavam apenas 5% da população. Os periecos era a classe formada pelos antigos aqueus, que não tinham direitos políticos, mas gozavam de uma completa liberdade social e econômica. Eles eram obrigados a prestarem serviço militar para o Estado. Então, prestavam serviço militar, tá? E aí eles poderiam viver livres. Mas tem os ilotas. E os ilotas eram descendentes dos aqueus que foram privados de suas terras e passaram a trabalhar para o Estado. Eles não eram escravos de nenhum senhor em particular, mas eles pertenciam ao Estado. O que o Estado mandasse, o ilota tinha que fazer, diferente do perieco, que tinha uma liberdade maior. Então, temos aí os esparciatas ou espartanos, os periecos e os ilotas. Tá? Essas eram as 3 principais camadas sociais de Esparta. E aí a gente tem uma organização política de Esparta. Uma organização política que vai fazer muita diferença na sociedade espartana. Nós temos 2 reis, que é chamado de diarquia, e 2 reis por quê? Porque se um fosse para a guerra e fosse morto, o outro estava na cidade. Então não corriam risco dos 2 morrerem em guerra. E aí a gente tem 5 membros fiscalizavam os reis e os homens, né, e os cidadãos, que era chamado dos éforos, tá? Tenho aí a gerúsia, que eram as pessoas maiores de 60 anos, e eles redigiam a lei. Tem a ápela, que eram os cidadãos maiores de 30 anos, que aceitavam ou não as propostas que a Jerusa mandava. Tá? Então, essa é a organização política espartana. Importantíssimo tu memorizares isso, tu aprenderes isso, o papel de cada um, porque vai cair na prova. E aí a gente vem para a educação espartana. Recebia o nome técnico de agogê. O Estado tinha a obrigação de cuidar das crianças, procurando, através do ensino, fazer com que o indivíduo passasse a acreditar que ele era necessário ser um bom soldado para defender a cidade, através de um sentimento patriótico. Tá? Aos 7 anos, ele era entregue à vida escolar, sob a tutela do Estado. Recebia educação militar com provas físicas, saltos, corrida, natação, lançamento de disco e dardos. Aos 20 anos, ele ingressava no exército. E aos 30, poderia casar e participar da APA. Então, desde os 7 anos, o menino já era ensinado, já tinha uma educação militar. A menina não era diferente, só que o papel da mulher era ter filhos. Tá? Mas a menina praticava provas físicas parecidas com a dos homens, tá? Mas para fortalecer o corpo apenas. E ia para casa aos 18, aos 20, para poder se casar. E aí termina nosso assunto sobre Esparta e Atenas, lembrando a diferença, principalmente militar, de Esparta, que vai diferenciar de Atenas. Né? Atenas é voltado mais para o belo, para as artes, para a democracia, e Esparta já é mais para o militar, para as guerras. E por falar em guerras, a gente tem aí a questão 5, a última questão de história, e nela eu peço para ti dizer o que foram as guerras médicas e do Peloponeso. Essas guerras estão no livro de vocês, no capítulo que fala de Atenas e Esparta. Tá? Então façam. E em breve eu falo para vocês quando vai ser a data da entrega. Tá bom? Então, até a próxima. Bom estudo a todos. Anotem todas as questões. Tchau.